Graça e paz, igreja, amém? Amém. Na palavra, Jesus disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E eu não sei como o seu coração se encontra hoje, não sei como foi o seu dia, mas eu queria lembrar você que essa palavra é fiel e verdadeira. O Senhor está conosco todos os dias, o Senhor está conosco nesse lugar, na nossa vida. E vamos agora declarar a fidelidade do Senhor. Adore ao Senhor. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor. Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Vamos cantar juntos? Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu És minha salvação. Aleluia, Senhor, nós te glorificamos nessa noite, ó Pai. A tua fidelidade para conosco, Senhor. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso. Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração e tu és Deus, minha salvação. Vamos declarar mais uma vez: eu sei, Senhor, que o Senhor está comigo. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração e tu és Deus, és minha salvação. Só a igreja agora canta: eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. A igreja declara: aleluia. Eu sei que vens. Aleluia, Senhor. Tu és o único Deus. Que tu és Deus, és minha salvação. Obrigado, Aleluia. Senhor.
Nós te agradecemos porque o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor nos acolhe, a sua palavra diz que o Senhor é o Senhor Deus que nos segura pela mão direita, que nos levanta. Nós pedimos nessa noite, Senhor, faz-nos caminhar nos seus caminhos. Oh, Senhor, e que o nosso coração esteja preocupado em agradar a Ti e não sair, Senhor, da sua santa presença. Amém. Glória a Deus. Bom estar com vocês, bom poder falar com vocês, bom podermos estudar juntos a palavra do Senhor nosso Deus. Abraça o teu vizinho aí, dá um abraço bem gostoso, saúda-o na paz do Senhor Jesus Cristo, né? Distribua o teu amor, né? O teu carinho. Abraça a esposa que está do lado, né, Reinaldinho? Que bom, queridos, foi bom realmente a gente poder estar confraternizando na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. E quem já cumprimentou pode se assentar, né? Nós vamos passar agora aos nossos avisos, mas antes, quero saudar os nossos visitantes com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom ter você aqui conosco, bom poder realmente recebê-lo na casa do nosso Pai. E se é a casa do nosso Pai, é a nossa casa, né? Então sinta-se bem aqui no nosso meio, você é bem-vindo, que Deus esteja iluminando a sua vida, abençoando a sua família e dando para você realmente vitória sobre vitória. Vamos para os nossos avisos então. Nós queremos aí dizer que no dia 2, já está escrito ali, né? Às 19 horas nós teremos aí o encontro com o pastor Denis para o casamento coletivo. O pastor Denis vai ter uma reunião com vocês para combinar como é que vai ser o casamento. Então você que não deu o nome ainda, pode dar o seu nome lá para a nossa secretária, que está à nossa direita aqui, né? Você pode dar o seu nome lá, você que deseja casar na igreja, primeiro casa no civil e depois na igreja, né? A nossa igreja tem por norma, por lei, na verdade, que vem da nossa entidade maior, que é a AG da nossa igreja. Então tem lá uma lei que diz que primeiro casa-se no civil e depois se efetua o religioso. Então se você deseja casar, nós teremos um casamento coletivo. Nós já tivemos uma vez aqui na nossa igreja, foi muito gostoso, é realmente algo assim impactante para os nossos corações. Então você está aí, né? Não precisa se preocupar com arrumar a igreja, não precisa se preocupar em arrumar pastor, não precisa se preocupar em arrumar cantor, tudo isso a igreja fornece para você. Agora, se você quiser dar uma festa, aí já é outra conversa. Aí é com você, ok? Próximo, nós vamos ter também agora, também no dia 2, a celebração do nosso culto de ação de graças pelo aniversário da nossa cidade, né? Não é às 20 horas, mudou o horário. Inclusive eu anunciei para os irmãos domingo às 20 horas, mas mudou, é às 19h30. Então se vocês puderem fazer essa fofoca santa aí de falar para os outros que mudou o horário para as 19h30, né? Teremos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, e o pregador vai ser o pastor Messias Anacleto Rosa. Eu creio que todo mundo conhece, né, o pastor Messias. Vai ser um prazer tê-lo conosco aqui e também você lá celebrando ao Senhor nosso Deus. O próximo. Olha aí, gente, no dia 3 teremos nossa conferência missionária, né? Com esse time maravilhoso aí, uma grande família. Nós, como povo de Deus, somos uma grande família, porque nós temos o nosso Deus como nosso Pai, e nós somos filhos dele, e, portanto, a grande família, né? E vamos estar aí no dia 3, no sábado, às 15 horas, tendo uma reunião com os vocacionados. Vocacionado, aqueles que já estiveram conversando com o pastor Denis, algumas tarefas que ele já passou para você. Então, no sábado, às 15 horas, às 20 horas, o nosso culto, a nossa celebração ao Senhor nosso Deus. No domingo, também, às 9 horas, a nossa celebração, e às 19h30, também o nosso culto de adoração ao Senhor nosso Deus. E teremos conosco, nessa ocasião,
o missionário Marcos Antônio. Ele tem trabalhado ali com a Cracolândia, levando a palavra de Deus. Deus tem usado para que ele salve almas, né? Então nós realmente vamos aprender muito com esse servo de Deus. Ele também é ministro de louvor e com certeza ele vai estar nos conduzindo em momento de adoração ao Senhor nosso Deus. Próximo. Então nós temos aí a cerimônia de Barbaracá, né? Você está convidado a trazer o seu filho, né? Aqui na igreja para estar nessa cerimônia bonita. É uma cerimônia realmente em que os pais vão consagrar os seus filhos. Que filhos seriam esses? Os nascidos em 2004 e 2005. Está aí com 10, 11, 12 anos. Então você pode trazer o seu filho, dar o seu nome para a nossa secretária lá na entrada da igreja, para que ele possa participar então da cerimônia de Barbaracá. Queremos também dizer a você, né, que nós vamos ter um momento de oferta, de louvor, de trazer também a Deus o nosso dízimo. E você fique à vontade, você que nos visite, né? Fique muito à vontade. Isso é parte da nossa igreja. O povo de Deus contribui com alegria. Então queremos que você fique muito à vontade. Se caso você quiser contribuir, aí na sua frente tem um envelope branco, né? Você pode colocar aí a sua contribuição. E queremos também convidar você agora a ficar em pé, que nós vamos estar orando e falando com o nosso Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem abençoado o seu povo, tem suprido a necessidade do seu povo, tem dado trabalho para os teus filhos, ó Deus, e te agradecemos, porque fruto desse trabalho é aquilo que ganhamos, ó Pai, e por isso agora, em nome de Jesus, os teus filhos vêm diante do Senhor te agradecer por tudo que o Senhor tem lhes dado, ó Deus, trazendo o seu dízimo e a sua oferta diante do seu altar. Abençoe o seu povo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Há um rio de vida neste lugar, amém? Águas que curam, que restauram, que renovam. Essas águas querem atingi-los. Deixe o fluir de Deus na sua vida nessa noite. Deus está querendo restaurar nessa noite, amém? Amém? Vamos louvar? Senhor, nós temos sede, temos fome da tua palavra, aleluia. Deus, eu ouço a tua para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O bom vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o
teu rio de vida e me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar o pão vivo. A palavra é o teu rio de vida e me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta. A tua presença me basta. A tua presença me basta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de desejar tua presença. É o teu rio de vida e me sustenta. E me sustenta. E me sustenta. Aleluia. Nós convidamos as irmãs responsáveis que vão estar conduzindo o culto das crianças a vir à frente. As crianças de 3 a 8. Por favor, venham à frente. Vamos estar agora num momento muito especial. Você vai estar aprendendo a palavra de Deus, né? Gostoso, do jeitinho que você realmente precisa saber de Deus, né? Pedir aos irmãos que estendam uma das suas mãos, abençoando as nossas crianças. Ó Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças e clamamos que Teu Espírito Santo esteja com elas nesse instante, falando aos seus coraçõezinhos. Abençoe as nossas facilitadoras também, para que em nome de Jesus, ó Deus, elas tenham a palavra do Senhor para esses coraçõezinhos, em nome de Cristo. Amém. Vão na graça e na paz. Nós também queremos convidar os irmãos que estão na segunda, terceira e quarta semana para vir à frente agora, e os nossos intercessores e os presbíteros estarão aqui à frente para estar orando por vocês, quem está na segunda, terceira e quarta semana, os intercessores, presbíteros, enquanto nós estaremos louvando também ao Senhor nosso Deus. Aleluia, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus que não mente, eu coloco diante do Senhor sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração.
Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Os irmãos podem assentar. Nós vamos continuar naquela sequência de estudo que nós estamos tendo na terça-feira. E eu convido você a abrir a palavra de Deus lá em Josué, no capítulo de número 5. Josué, capítulo 5. Nós vamos ler até o verso de número 9. Josué 5, de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de perdeneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de perdeneira e circuncidou os filhos de Israel em Gileabe Ararote. Foi esta a razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito, e os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidados, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, ficaram circuncidados.
porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, e este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal, até o dia de hoje. Nós estamos vendo a história de Josué, de um líder realmente que se dispôs a estar na mão de Deus, um líder realmente que buscou viver a sua vida fazendo a vontade do Senhor nosso Deus. E nós precisamos aprender com este homem que há princípios de Deus que nós não podemos quebrar, há princípios de Deus que nós não podemos olvidar na nossa vida. E nós encontramos aqui um princípio da circuncisão que o povo de Israel tinha deixado de praticar na sua travessia do deserto. Durante esses 40 anos, as crianças que foram nascendo foram deixadas sem circuncisão. O elo de união, ou a certeza de que os filhos pertenciam a Israel, estava justamente nesse ato de serem circuncidados. Eles entravam para a nação com esse símbolo da circuncisão efetuada no seu corpo. E, portanto, nessa caminhada, como não tinham praticado, agora chega um momento em que Deus chama Josué e diz: Josué, precisa se remover o opróbrio. E quando ele fala nisso, ele está pensando também naquilo que os judeus passaram lá no Egito. A vergonha que eles tiveram lá, a escravidão, e precisava remover isso de vez do meio do seu povo. Então Josué faz essa circuncisão. Então nós vemos que Josué, primeiramente, como um juiz, como um servo obediente ao Senhor, ele cumpre aquilo que Deus falou. Nós vemos que a circuncisão é um ato de obediência. E o maior desafio que Deus lançou para Josué não foi essa circuncisão, mas foi lá no capítulo 1, versículo 7, quando ele diz o seguinte: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, o grande desafio de Josué vem-se atrelado a essa obediência da circuncisão, fazer tudo aquilo que Moisés ordenara na lei do Senhor nosso Deus. Isso tem a ver com a nossa santidade, a nossa intimidade, que prefigura aí um relacionamento íntimo com o Senhor nosso Deus. E nós precisamos realmente sacrificar, precisamos abolir da nossa vida o pecado, para que Deus possa vir habitar plenamente no nosso coração. Por isso que Deus mandou que Josué tirasse a pele do prepúcio, removesse aquele opróbrio, para que Deus pudesse agir poderosamente no seu coração. Nós vamos ver que no capítulo de número 6, a queda da muralha de Jericó. Mas isso essa circuncisão era um preparo para este momento, quando Deus ia fazer o milagre de derrubar as muralhas de Jericó. Então era preciso cumprir a lei, era preciso relembrar os ensinamentos que o Senhor nosso Deus tinha dado a Josué quando Moisés faleceu e ele passou a substituí-lo.
Então fica aí o alerta para o nosso coração também, que nós precisamos ter a nossa mente aberta, o nosso coração aberto, para que haja um agir de Deus na nossa vida. Deus quer remover da nossa vida o opróbrio, a vergonha do nosso pecado, a vergonha do nosso afastamento, a vergonha da nossa separação, aquilo que tem causado realmente o impedimento de Deus agir de uma maneira maravilhosa no nosso coração, na nossa vida. Precisamos, então, tirar isso de nós, precisamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso coração, romper com todas as coisas do passado, para que no presente Ele possa fazer o que Ele quer realizar em nós, ou para que se cumpra a grande orientação que Cristo nos deu, de que nele nós teríamos vida e vida plena, vida em abundância. E só é possível vida em abundância se nós realmente removermos tudo aquilo que nos atrela à vida que nós vivemos no passado. Por isso fica o alerta aí, para o nosso coração, para a nossa vida, que precisamos realmente obedecer ao Senhor nosso Deus. A nossa santificação começa com o nosso ato de obediência, o nosso ato de remover do nosso coração tudo aquilo que fere, que mancha, que magoa, que deixa o nosso Deus entristecido, que possa habitar ou que habita em nosso coração. Que você possa realmente estar lançando fora todas essas coisas. Nós vemos também que esse texto nos fala de que Deus está falando das fortalezas que devem ser implodidas também na nossa vida. E quando se fala de implosão, fala daquilo que está dentro de nós, aquilo que nós já nascemos com ela, ou seja, a rebeldia. A rebeldia é algo que nos tem realmente impedido de ver a glória e a graça do Senhor nosso Deus. E rebeldia é qualquer coisa que você faz que deixa você longe de Deus, qualquer coisa que você faz que impede de você ver a ação de Deus na sua vida, a ação de Deus no seu coração. Por isso nós precisamos implodir essa rebeldia no nosso coração. Veja o que Jesus diz lá em Mateus 18, 9. Ele diz assim: se teu olho pecar, arranque-o e jogue-o fora. O que ele está falando? Se algo leva você a pecar, a visão, aliás, a palavra de Deus lá em 1 João diz que a concupiscência dos olhos nos leva a pecar, e o maior órgão que nos leva a pecar realmente é a visão. Que se nós não olhamos, não desejamos. Se nós não enxergamos, nós não queremos. Nossos olhos realmente que faz com que a gente cobice as coisas ou deseje as coisas, e a gente acaba realmente afastando do Senhor nosso Deus. Então nós precisamos implodir, destruir esse desejo dentro do nosso coração. Esse desejo que realmente já está enraizado dentro da nossa vida e que nos leva a perder a vida abundante que Jesus nos deu, ou desfrutar da vida abundante que Jesus nos deu. Em João capítulo 15, o Senhor Jesus Cristo nos diz o seguinte, que ao ramo que estiver nele produzir fruto, o Pai vem, poda, para que haja mais fruto. O que não dá fruto, o Pai vem, corta e lança fora. Então nós precisamos realmente tirar o que está impedindo a seiva da graça, do amor, a seiva do Espírito Santo fluir na nossa vida, agir no nosso ser. Porque quando nós deixamos o Espírito agir, o resultado é uma consequência natural de frutos que vão surgindo na nossa vida, mudança da nossa própria existência, mudança das pessoas que vão estar do nosso lado, da nossa família, dos nossos amigos e também, por que não dizermos, até da nossa cidade.
quando nós realmente implodimos o que está impedindo a graça de Deus de fluir livremente no nosso coração, Deus vai fazer uma grande obra em nós. Nós precisamos lembrar que não basta apenas declarar, né? Eu tenho ouvido que algumas declarações que me deixam, às vezes, pensativo, realmente, se nós cremos nas declarações que, às vezes, nossos lábios dizem, que Deus tem todo o poder. Você crê nisso? Você realmente crê que Deus tem todo o poder? Estou vendo que não. Você crê que Deus tem todo o poder? Aleluia! Porque pelo jeito eu estava preocupado agora, né? Então, se Deus tem todo o poder, e nós dizemos isso com toda a autoridade, não é verdade? Nós dizemos isso com o nosso coração. Então, deixe Deus agir na sua vida. Deixe Deus fazer a obra. Se Deus está no controle, tudo vai muito bem. Eu gosto muito daquele cântico infantil. Eu me lembro que eu aprendi esse cântico, eu não era cristão ainda. Eu morava com minha tia que era evangélica, e minha priminha, ela ia na escola dominical e ela vinha cantando, e eu cantava, acabei aprendendo e cantando com ele. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e passa o temporal. Com Cristo na sua vida, vai tudo bem, e as dificuldades serão vencidas. É isso que esse cântico quer dizer. Você pode ser um vencedor. E aí eu lembro daquele texto em que Jesus e seus discípulos estavam no mar. Jesus dormindo na proa do barco, tranquilo. A tempestade bravia, a água caía de um lado, a água vinha dentro do barco, chovia provavelmente sobre Jesus, e ele dormindo tranquilamente, e seus discípulos apavorados, amedrontados, e por que não dizer, perderam até a esperança de vida, porque eles acordam, Jesus diz, mestre, não vê que estamos a perecer? Queridos, com Cristo no barco, o temporal passa, e foi o que aconteceu. Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, e se fez grande bonança, e eles chegaram do outro lado, à margem onde eles estavam para chegar. Queridos, é isso que Deus quer que você faça. Imploda a insegurança, imploda a desconfiança, imploda o seu medo. Deixe Deus agir. Se nós deixarmos Deus agir, grandes coisas acontecerão no nosso meio. A terceira coisa que esse texto me leva a pensar é que a santificação é um processo da graça do Senhor nosso Deus. Ou seja, a santificação, ela tem que entrar na nossa mente e sair do nosso coração o Egito. Vamos pensar um pouquinho no povo de Deus caminhando pelo deserto. Numa determinada situação, eles reclamam para Moisés, dizem, nós temos saudade dos melões, das cebolas, dos alhos, que nós comíamos lá no Egito. E aqui nós temos este vil alimento, esse maná. Veja o que estava no coração deles, eles já tinham saído do Egito, mas o Egito estava dentro dos seus corações, desejando aquilo que ficou para trás. Deus deu algo especialíssimo, super espetacular, o maná. E diz que quando você assava, ou fazia um bolo e assava aquele maná, ele tinha gosto de mel, saboroso, algo gostoso, e o povo estava enjoado disso. E há realmente algumas coisas que às vezes querem nos arrancar da presença de Deus. É o Egito do nosso passado.
É o jeito das coisas que nós praticávamos e que nós tínhamos prazer e que hoje já não nos deve satisfazer mais, mas de vez em quando o nosso ser cobra. Você não nos pegou assim? De vez em quando, vamos pensar numa coisa bem simples: quem xingava? A palavra de Deus nos exorta para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra que desonra o nome do Senhor nosso Deus. Então, que não saia essas palavras da sua boca. Agora, de vez em quando você não deixa escapar essa palavra torpe, a palavra no xingamento, palavras que você realmente falava porque estava irado, e precisa tirar esse Egito. Ele não pode continuar mais aí. A palavra de Deus é muito clara, lá em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já eram, eis que estão se fazendo novas. Tudo está sendo renovado, tudo está sendo formado novamente na sua vida. Então você realmente precisa jogar esse Egito para longe de você. Não pode deixar mais ele florescer na sua vida, não pode deixar ele realmente estar agindo em você, para que o agir de Deus, a operação da santificação, que é um ato de Deus no seu coração, possa ser efetuado. Em Filipenses 1,6, a palavra de Deus diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou? O Espírito Santo. Que obra é essa? A sua santificação. A cada dia, Deus vai operando na sua vida um renovar na sua existência, para que você chegue até o dia de Cristo Jesus e esteja plenamente santificado. Plenamente santificado na presença de Deus. O homem só pode ver Deus quando ele estiver plenamente santificado pelo Espírito Santo dele. A palavra de Deus diz para nós que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lá em 2 Pedro, né? Aliás, lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, já nenhuma condenação há. E se você está nele, a lei do Espírito, ou do próprio Espírito Santo, vai agindo no seu coração, livrando daquilo que é passado, livrando daquilo que não deve mais estar agindo na sua vida, influenciando o seu coração. Queridos, nós precisamos realmente tirar do nosso meio, tirar do nosso coração o Egito que está nos impedindo de realmente ver a terra prometida. Veja, porque aqueles 10 espias não entraram na terra. Esqueceram do que Deus tinha feito no Egito. Esqueceram dos milagres que Deus fez através do deserto. E porque esqueceram, deixaram realmente o passado, a incredulidade voltar nos seus corações, o desespero voltar nas suas vidas, e não quiseram obedecer à voz de Deus. E qual foi o resultado? Morreram no deserto. Todos morreram no deserto, menos Josué e Caleb, que tinham tirado o Egito do seu coração. E por isso eles disseram: vamos, porque o Senhor diz que nos vai entregar esta terra. Ele vai nos entregar, não importa gigante, não importa as dificuldades, não importa as barreiras, não importa os espinheiros que temos que enfrentar. Deus vai nos dar. Então, queridos, vamos deixar Deus realmente agir na nossa vida, vamos tirar tudo aquilo que impede a nossa confiança de caminharmos plenamente na santidade que Deus tem preparado para que nós caminhemos. Por isso, e se fizermos isso, nós podemos cumprir Romanos capítulo 12, versículo 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, tudo que você vai fazer para Deus, tudo que você vai apresentar diante de Deus, tem que ter realmente esta confiança de que o mundo saiu de você. O mundo não pode estar em você. Aquilo que você fazia antes de Cristo não pode estar mais em você. Você tem que ser uma pessoa realmente totalmente livre para que o Espírito Santo possa abrir no seu coração. E concluindo, eu gostaria de pensar com vocês agora que Josué sabia que levaria um tempo para que o povo se recuperasse do ato cirúrgico da circuncisão. Esse tempo, né, um tempo de aguardo, de espera, sabendo que Deus ia agir, sabendo que Deus ia atuar, mas era hora de esperar o momento de Deus. Deus quer que nós aprendamos, Deus quer que você aprenda, assim como Josué e o povo de Israel aprendeu a esperar o tempo de Deus. Deus, nesse tempo, no tempo do silêncio, no tempo da espera, Ele está trabalhando. Ele não está distraído, Ele não está afastado de você, mas ao contrário, Ele está agindo, Ele está operando e vai continuar operando para que você realmente possa ter a vitória que Ele tem prometido para você através da sua graça. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você tem a certeza da sua salvação, mas lembre-se que você tem a Jericó ainda pela frente, e essa Jericó você vai enfrentar quase que todos os dias, ou quem sabe todos os dias, que são as suas lutas contra o pecado, que são as suas lutas contra aquilo que vem tentar te afastar de Deus, as coisas que vão surgindo nessa sua caminhada cristã. Mas lembra-se que Deus está com você, a jornada já está garantida em vitória, por isso caminha confiando na graça e no poder do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus renove a nossa fé, a nossa esperança, o nosso coração. Chamamos o ministério à frente para louvarmos ao Senhor nosso Deus com mais um cântico. E enquanto nós louvamos a Deus, nós convidamos as pessoas que estão na quinta, sexta e sétima semana, vem à frente. E você que quer iniciar uma campanha de oração, vem à frente, vem estar aqui, nós vamos estar orando. Você começa hoje já a sua primeira semana, essa jornada sua aí, na presença do Senhor nosso Deus. Vem abrir o seu coração, vem abrir a sua alma. Tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai fazer maravilha na sua vida. Aleluia, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser.
nada é impossível. Ó Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos que a bênção do Senhor, ó Pai, está sobre os teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, clamamos que o Senhor os conduza na tua graça, que o Senhor os leve para a sua casa, ó Deus, sob o teu cuidado, sobre o teu amparo. Que o Senhor os abençoe nesta semana, seja uma semana de vitória na tua presença, ó Deus, e que teu Espírito Santo confirme a obra das tuas mãos sobre o teu povo, sobre os teus filhos, ó Deus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Amém. Vou na graça e na paz de Jesus.